Cid, olha só. Antes de qualquer coisa, muita gente está entrando conhece você, mas também tem gente que está entrando que não te conhece. Eu quero sinalizar um pouco aqui quem é a Cindy, certo? Quem é a Cindy Emanuele. Olha, a Cindy Emanuele, gente, ela é uma professora de grande competência, muito carisma. Ela tem uma linguagem que é extremamente acessível. Ela consegue se conectar muito bem com os alunos dela. Eu diria que Cindy é o que o professor tem que ser. Eu acho o seguinte, Cindy, eu acho que o professor ele tem que ser um promovedor de potencialidades, e você é isso. Eu já tive a felicidade e a honra de ver alguns projetos de Cindy acontecerem ao vivo e a cores, sabe? Eu vi o empenho dela, eu vi como os alunos se jogam nas propostas que ela traça, e com certeza ela traça essas propostas em conjunto com os garotos, sabe? Então, assim, ela consegue motivar os alunos dela, e eu acho isso muito massa, sabe? Isso é promover potencialidades. Eu acho que esse é o grande papel do professor, sabe? E aqui, eu queria falar também, antes de começar a falar, do seguinte, a questão da valorização do professor, certo? A gente tem uma realidade no nosso país hoje, onde o professor é quase nada valorizado, certo? Onde a educação é levada de qualquer jeito, no facão, tanto por partidos de esquerda quanto de direita, não alivio para ninguém. Todo e qualquer governo, quando assume o poder, sempre leva a educação perdoe a palavra, na sacanagem, certo? Enfim, episódios passados, episódios atuais, provam e reprovam e confirmam o que a gente está colocando aqui. Mas não é só o governo, é a sociedade também que não nos valoriza, certo? Quando a gente chega numa conversa, num bate-papo com pessoas, né, que não nos conhecem, que nunca nos viram, a pessoa pergunta, você faz o quê? Aí você fala, sou professor, você já vê os olhares, né? Você já vê as cabeças tortas, sabe? Você vê o olhar de reprovação, sabe? Então, assim, esse aí, sabe? Então, assim, a sociedade também tem culpa dessa desvalorização da educação, uma culpa muito grande, sabe? E o aluno, quando ele vê um professor que ensina bem, gosta do que faz, ele valoriza o professor, certo? Então, assim, um professor que ele é bom, ele é empenhado, ele tem, pelo menos, o reconhecimento do aluno. E isso você tem de sobra, assim, sabe? E é por isso que você está aqui, porque você é essa profissional, que eu admiro muito, sabe? Às vezes, você e outros funcionários da família já conversaram assim comigo. Eu sei que você é professor e mágico, qual das duas coisas você gosta mais? E aí eu vou entrar de novo na questão da valorização do professor. Eu digo, para mim é difícil dizer o que eu gosto mais, como se fosse escolher entre pai e mãe, sabe? Mas eu digo o seguinte, a diferença da mágica para o professor é que a mágica, ela é infinitamente mais valorizada do que o professor. Olha a contradição da coisa, certo? Por exemplo, quando eu chego num local, qualquer local, pode ser uma pessoa da classe A, classe C, a classe Z, não importa. Quando eu digo sou mágico, eu digo, você é mágico, sabe? Agora, se eu disser que eu sou professor, a reação já é diferente. Sabe? Não então, desperta curiosidade, né? Você entende? Então, assim, a diferença para mim da mágica para ser professor é que na mágica eu sou reconhecido e sou valorizado, sabe? Inclusive com pessoas que ganham muito mais do que eu, pessoas que são riquíssimas. Quando eu vou na casa de alguns clientes, Cindy, os caras assim, são ricos, assim, cara que tem Porsche, tem carro importado porradão, e os caras bavam meu ovo, cara. Os caras ligam pra mim, pô, você vem mesmo? O cara acha que eu não vou porque eu sou artista, que eu vou tirar onda com eles, entendeu? E ele mal sabe, quer dizer, ele sabe, sim, que eu sou lenhadíssimo, perdoe a palavra mais uma vez, mas assim, o cara tá fissurado na minha, sabe? E isso não acontece a gente sendo professor. Isso dói, sabe? Então, assim, eu quero dizer o seguinte, Cindy é uma pessoa que ela tem uma luz própria, incrível, sabe? Você brilha e brilha muito, sim. Você brilha demais. E esse seu brilho alcança os seus alunos, sabe? E eles valorizam isso em você. E aí, antes de passar a palavra para você, eu quero encerrar esse início, digamos assim, com um trecho do filme Coach Carter. Não sei se você já viu esse filme, Coach Carter Treino para a Vida. Mas assim, a história é basicamente o seguinte, é um professor, que ele está numa escola, um professor de basquete, né? Que ele recebe a missão de treinar um time numa área que é uma área de alta periculosidade, criminalidade, e os alunos são envolvidos nesse meio, e ele tenta dar ao aluno uma saída para essa realidade,
Não que ele queira que o aluno se transforme num jogador profissional de basquete. Não se trata disso. O professor, na verdade, quer que esses alunos entendam o valor da educação e como aquilo pode transformar a vida dele. Né? E tem um aluno que não consegue, está sempre entrando e saindo do crime e não consegue fixar no que ele está dizendo. Né? E aí tem um momento que a comunidade, que o time de basquete começa a dar certo, começa a ganhar campeonatos, e a comunidade pressiona o professor para não exigir que os alunos tenham nota boa para poder o time jogar. Né? E aí, esse aluno que toda hora entra e sai do crime, ele consegue voltar nesse momento, e há um momento que o estádio ele é trancado com cadeado pelo técnico, porque ele disse que enquanto o time não tiver notas boas, não vão voltar a jogar. E a comunidade arromba o ginásio, forçando o time a voltar a jogar. Só que o professor diz: eu não vou dirigir o time enquanto eles não voltarem a ter nota boa, não vai ter jogo. E o time cola com ele, como os nossos alunos colam com a gente, sim. Eles colam com a gente. Você sabe disso. Você sabe disso. Sabe? E os alunos entendem a proposta dele, os alunos se recusam a jogar. Eles se reúnem no salão e eles dizem: professor, nós só vamos sair daqui quando a gente tirar nota boa. Sabe? E aquele aluno que toda hora entrava e saía do crime, que teve vários atritos com o professor, ele se levanta e diz esse seguinte texto para o professor: o nosso maior medo não é sermos inadequados. O nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos. É a nossa própria luz, não a nossa escuridão, que nos amedronta. Sermos pequenos não engrandece o mundo. Não há nada de transcendente em sermos pequenos, pois assim os outros não se sentirão inseguros ao nosso lado. Todos estamos destinados a brilhar como as crianças. Não apenas alguns de nós, mas todos nós. E enquanto irradiarmos a nossa admirável luz interior, inconscientemente estamos permitindo aos outros fazer o mesmo. E, quando nos libertarmos dos nossos próprios medos, a nossa presença automaticamente libertará os outros dos seus medos. Agora a palavra é sua. Que lindo, viu? Primeiro vou assistir o filme. Segundo, eu vou só olhar aqui, porque eu tenho aqui outros amores, viu? Mel, que eu amo você, você é inesquecível. Jaine, minha filha, para sempre. Ô Gui, você vai ser meu aluno. Anaide, um beijo, meu amor. E tantos outros que estão entrando aqui, né? Minha mãe, meus irmãos. Olha que delícia rever meus alunos. E você começou, o filme é maravilhoso, Alexandre, que é um professorzaço também. Ele vai ficar chateado, mas ele vai dizer que foi meu professor, foi professor de Antônio. E eu ainda tenho essa alegria de trabalhar com pessoas que me formaram. Né? E aí você estava falando dessa questão da valorização, de quem a gente é. Primeiro, ser professor é uma escolha, né? Não é uma escolha só profissional. Então eu tenho uma aluna que está aqui, aí me veio já ela, Bia, eu falei dela aqui. Bia, quando ela passou o ano passado me perguntando: professora, e se eu fizer pedagogia? Eu tenho emprego? Né? Eu vou ser feliz, eu vou ganhar dinheiro. E eu sempre digo para meus alunos assim: ninguém nunca pergunta outras coisas para o professor, né? É só a questão financeira, é só comer. Mas eu não sei se é uma autoestima, eu não sei se é porque eu fui muito bem trabalhada em casa, assim, de maneira, né, em relação à família, mas eu sempre pensei assim: eu estou na escola por eles. Eu não fui feliz como professora o tempo todo. Não sou feliz como professora o tempo todo. A parte burocrática é chata, as obrigações, o que o ambiente me cobra, que às vezes eu não concordo, mas eu tenho que fazer. Mas estar professora, ser professora, é uma delícia. E assim, eu digo para você que eu preciso ser valorizada pelos meus 40.
Eu não preciso ser valorizada. Óbvio que eu amaria que o governo federal, estadual e municipal tratassem o professor como eles estão tratando os médicos nesse período de pandemia. São heróis, estão trabalhando o dobro, e estão ganhando, inclusive, por isso. E estão se arriscando, mas nós estamos nos arriscando 5 dias na semana e trabalhando triplo fim de semana. E eu não estou falando só do processo de pandemia. O que você fala de quando a gente chega e fala, você é professora, causa até um estranhamento, né? Mas os meninos me perguntam isso, como é que você acordou um dia e disse você é professora? Porque quando você é criança parece que você acorda e diz você é médico, e aí toma um passe de mágico e você se torna médico, você vai ser mágico e não passa, né? Mas você quer. Eu entrei na faculdade e deu certo. Mas eu não amei, eu fiz habilitação com língua espanhola e eu particularmente não fui feliz. E hoje eu vou até aproveitar a live para dizer para você, eu tratei os meus alunos, quando eu dei aula de língua espanhola, completamente diferentes do que eu trato hoje. Talvez se eles me seguissem hoje, ou se eles me seguem nas redes sociais, ou se eles escutam um colega falar, eles vão dizer, não é a mesma professora. Não é possível, é esquizofrênica, é bipolar, que comigo era. Mas eu fui caminhando até que eu cheguei num grau e num momento que eu disse, é isso que eu quero. Eles me completam. Então, quando você fala de valorização, eu amaria que o mundo olhasse, e acho que a pandemia trouxe isso. De eu olhar para a live de minha filha hoje e dizer, meu Deus, como é que aquela mulher controla 10, 12 crianças numa sala, se eu não estou conseguindo controlar ela para assistir uma aula que não dura 30 minutos. Né? Uma criança. Uma que eu posso, vamos colocar aqui entre aspas, ameaçar, uma que eu posso oferecer alguma coisa em troca, e a criança volta para casa feliz, sem queixas, sem nenhum problema físico. Então, assim, como é que talvez essa parada tenha feito as pessoas entenderem qual é o valor do professor? Quando o seu filho não está na escola, gente, eu passo tanto tempo com esses meninos que tem alunos que eu dou aula assim, pelo menos 3 anos seguidos. Não tem como eu não me envolver. E eu me lembro que no início, Antônio me dizia assim, Mô, você se envolve demais. Aí chegou um momento que eles já tinham descoberto o meu telefone. E aí eu dizia, meu Deus, nem tinha recurso de bloquear, eu acho. Depois eu abri o Insta, e aí vem Facebook, aí vem uma série de coisas. Mas uma hora eu virei para ele, até eu lembro que eu fiz uma postagem uma vez, não tem como eu não me envolver, eu estou com ele 5 dias na semana. Gente, tem aluno que entra na escola 7 da manhã, ele sai 18, ele passou mais tempo comigo do que com a mãe dele. E eu não quero ser a mãe, não é esse papel que eu estou tomando, mas eu quero tomar algum papel que não seja só o da professora de conteúdo. Até porque, Nelsinho, eles não precisam da gente para conteúdo. O cara agora, se eu não gravar nenhuma videoaula, vai ter um cara show no YouTube que vai depender de mim. Essa gravação eu faço pela necessidade, porque eu acho que ele olhar para minha cara ameniza as dores e os sofrimentos à distância, mas eles têm tantos recursos, que foi outra coisa que a pandemia mostrou. O aluno realmente precisa de 15 professores, ou ele é capaz de sentar na internet e montar um plano de estudos, e nesse plano de estudos ele aprender ali o que ele quiser. Então, assim, é estar com eles mesmo para viver a aventura do que são eles. E aí eu acabo virando uma amiga da família, né? Eu acabo indo participar da vida pessoal, das escolhas profissionais. Hoje uma aluna postou, você se emocionou ali, lendo o texto e falando do filme, e eu sou chorona com eles. Tá? Quando eu estou com eles, eu sou dura, eu sou de brigar, eu sou de gritar, eu falo desaforo, mas eles sabem também que em algum momento, no início da nossa aula, a gente sempre faz uma meditação na escola, né? E assim, é a hora que eu converso, é a hora que eu digo para eles, caramba, vocês têm que aprender alguma coisa da vida. Não é a regra aqui da crase que eu vou dar, oração subordinada. Se você não aprender isso, meu filho, você sabendo falar a língua portuguesa, você já é um sobrevivente, acabou, ponto final, não vamos mentir. Né? E que língua difícil, né? Hoje uma ex-aluna minha postou uma foto e eu me lembro de todos os detalhes daquela turma, que eu tive uma aluna cadeirante e foi a hora que eu comecei a aprender a trabalhar com a inclusão. E entender que ela estava ali, dizer para ela era extremamente tímida, e dizer para ela, você vai participar do projeto, e sentar na cadeira de roda e dizer, vamos. Eu lembro de quando a gente teve outros problemas, de quando eles me chamaram, assim, professora, acho que você está
com algum problema, você está tratando a gente diferente, como eles percebem. E do dia que eu fui para a pizzaria com eles, e eu reli o Pequeno Príncipe, só para escrever um texto baseado no Pequeno Príncipe, que aquela turma foi a minha rosa do Pequeno Príncipe. Aquela turma, eles são inesquecíveis. Então, vão se passar anos. E isso daí, se essa aluna postou a foto hoje, poxa, ela me valorizou. Né? Eu ganhei aquilo dali. Se a minha aluna ela fez um TBT, se o meu aluno diz eu tô morrendo de saudade que eu queria estar na sala com você, isso já é uma valorização grandiosa. Então eu tenho lutado realmente para estar na sala e ser valorizada por 40, por 35, por 20. Amaria que o mundo olhasse para você e antes que te visse como mágico, e eu fiz questão de postar isso no meu Insta, que eu ia conversar com um super professor de história que faz mágica. Que deve ser massa sentar numa sala de aula com você e você, de repente, olhar que sua aula não está rendendo nada e vou fazer uma mágica para vocês aqui, porque eu quero divertir vocês. Porque tem horas que eu olho para minha sala não está rendendo nada e eu digo, vamos... Os meninos estão aqui, eu digo para eles, gente, vamos brincar de mímica? Porque a gente vai conseguir trabalhar mais o raciocínio do que eu ficar aqui me matando para dar 1000 conteúdos para vocês. Então, eu amaria que as pessoas estivessem, e estão, viu? Vira e mexe a gente vê aqui no Instagram exemplos de famílias e de professores que estão sendo postados por causa do carinho, por algum diferencial que teve nessa aula de pandemia. E olha, se os pais, porque a valorização começa, eu digo a meus alunos, quando eles vão fazer redação, o Enem cobra a proposta de intervenção, né? Uma competência, você tem que trazer uma solução. Eu digo para eles o seguinte, nenhuma solução de problema começa no governo. Toda solução de problema começa dentro de casa. O cidadão se molda primeiro em casa. Depois a sociedade molda, depois vem o governo com a parte dele. Então, se os pais, que deveriam ser os primeiros a valorizar, estão percebendo a necessidade do professor agora, talvez em 2021 já comece a ser diferente. Talvez em 2022 a necessidade não é da escola, o ambiente físico, não. É do professor estar ali educando, porque o professor que realmente veste a capa, né? Que ele diz assim, eu não sei, eu não condeno professor que não se envolva, professor que não queira entrar em projeto, eu não condeno. O professor que é aulista também, que ele entra ali e diz, olha, eu sou pago para um conteúdo, eu vou dar com excelência, não tenho. Mas eles vão perceber como é importante o abraço, né? O bom dia, você tá diferente hoje, o que foi que aconteceu? Uma conversa sobre relacionamento, você saber o que acontece dentro das casas, porque você passa a olhar diferente. Eu tenho alunos que têm me procurado, professora, não tô legal no sistema EAD, abandono. E aí, quando ele me procura, ele tá esperando uma luz. Se eu me comporto só como alguém que está ali para dar aula, eu vou dizer, olha, procura a orientação da escola, o SOI, né? Vá para terapia, conversa aí com o seu pai e a gente vai além disso. E é para mim aí o grande lance de ser professora. O professor vai além é uma profissão tão extensa que ela é exaustiva. Porque e tudo cai na nossa conta, né? Tudo, exatamente. Menos os créditos. Né? Os créditos, você vê que você forma inúmeras turmas, pessoas de um sucesso. Olha que frase linda a Luzana colocou: o olhar do professor é um olhar mágico. É isso aí. Nós fazemos magia. E até aquilo recair sobre a gente é muito complicado agora. Quando você comete um erro, quando você comete um deslize, quando você fala uma coisa que ficou fora de contexto e fora do lugar, aí pode ter certeza professor, né? Que as cruzes todas virão, seja do próprio menino. Só não deixamos de ser reféns, né, nessa educação, né, nessa condição de educação brasileira, não deixamos mais. Sim, só interrompendo um pouquinho de nada. Tem um livro de Tânia Zaguri chamado Professor Refém, maravilhoso. Recomendo para todo professor para ler esse livro, Professor Refém, de Tânia Zaguri. Continue. Ótimo. E aí somos esses reféns, mas ao mesmo tempo queremos libertar os outros reféns. Porque o menino também está ali, refém de conhecimento, refém de aprender uma postura, refém de saber que cidadão ele será, que criatura ele vai ser para o mundo. E eu digo o seguinte, começo as minhas aulas dizendo, meu filho, se você não for o médico, o astronauta, o engenheiro, seja gente. Eu quero alguém que esteja dirigindo na rua e se compadeça na hora de um acidente e não filme. Não fotografe, não espalhe. Sim, alguém que vá trabalhar no posto de brutal, saúde. Né?
Vai trabalhar no posto de saúde e atenda. Você já viu aquele cara chegar 10 vezes porque ele é um alcoólatra ou porque ele quer um atestado? Não interessa. Você é gente e gente olha pra gente como gente. Gente olha para aquela criatura, aquele indivíduo, e eu errei, e erro, vamos errar. Vai ter dias que eu vou entrar parecendo um furacão. Porque é o que você falou, eu acabo sendo um furacão. Né? Vai ter dias que eu vou colocar aqui quantos dos meus alunos estão aí. E eu brinquei ali com Luana. Lu, eu dou bronca com você, uma aluna minha, mas eu amo você. É verdade. Quantas vezes eu pego Luana e eu preciso dizer para ela algumas coisas, mas depois eu vou olhar para ali e vou dizer para ela, é amor, é carinho, é porque eu quero além. Eu quero a pessoa não que aprenda a minha matéria, mas que saiba mais. Então, é muito importante buscarmos valorização agora. Eu acho que é muito exaustivo a gente só pensar em ser valorizado. Né? Se torna um trabalho tão cansativo. Você se desmotiva, porque você não vê, não colhe. É por isso que quando eu colho os frutos dos meninos, aquilo já me supre uma porcentagem, né? É o que eu digo para eles, eu tô super cansada, mas eu vou para a formatura. Eu tô super cansada, mas eu vou participar do projeto. Né? Vocês precisam que eu participe, eu sempre pergunto, vocês querem? É para eu entrar? É para eu brigar? É para pegar um carro e resolver? Agora, por eles. Porque pra gente realmente é exaustivo. Leide, meu amor, muita saudade de você, viu? E das nossas conversas. Um beijo. E aí, nosso papel é esse, né? Não vai acabar nunca. A gente vai se aposentar com 60, com um pouquinho mais, e vamos estar nesse papel de querer. E aí vem o outro suporte. Você precisa de braços. Né? Você precisa daquele suporte prático, que são os diretores, os coordenadores, seu colega de trabalho. E quando eu estou muito, muito, muito desanimada, eu vou buscar, né, aquelas pessoas que realmente me inspiram. Eu tenho que ter gente que me inspire na minha profissão e que seja gente real. Eu não quero gente que me inspire, que esteja nos livros e que esteja nos grandes congressos de São Paulo. Claro, fui para o congresso em São Paulo no passado, revigorar, e assisti palestrantes maravilhosos falando de sistema... Mas eu quero alguém que está do meu lado. Aquele professor que consegue montar um projeto e dar conta do projeto do início ao fim. Quando eu não que conhece consigo, a sua dor. Que conhece a minha... Exatamente. E aí eu vou para a minha playlist de professores, de contatos, que eu olho e digo, como é que você fez para essa aula EAD dar certo? Eu tenho um grupo no WhatsApp, na verdade somos um quarteto, né? E é um ajudando o outro. Quando a gente lê as dores do outro, de dizer assim, poxa, essa semana não dá mais, eu tô arrasado, eu tô exausto, eu tô cansado, e o outro tá de lá, mas os meninos estão te esperando entrar. Porque esse professor exausto e cansado é aquele que está se doando mais. E o cara sabe, o aluno sabe de tudo, Nelsinho. Não é? O aluno sabe de tudo, o aluno sabe quando você enrola, o aluno sabe quando é uma mentira, o aluno sabe quando você está de ressaca, o aluno sabe quando você sabe tudo, o aluno sabe quando você realmente gosta dele, quando é uma coisa. Ele percebe, não temos como enganar um público um ano inteiro. Você tem um público de mágica ali, que você tem... É só aquele momento. Aquele momento. Mas você tem um ano inteiro, 2 anos, 3 anos com aquele cara, e ele começa a lhe conhecer. Ele te conhece de cabo a rabo, de fio a fio. Exatamente. E aí, como é que você faz para mentir? Eu digo, quando eles me perguntam, professora, como é ser professora? Eu digo para eles o seguinte, não entrem numa profissão que vocês precisam mentir. O cara que é advogado, ele não precisa se envolver. Ele pode até ajudar um cliente, mas ele não precisa mentir, ele não tem que ter sentimento pelo cliente dele. O cara médico, profissional, ele só olha ali e ele atende, passa a receita, volte quando você tiver com tudo pronto, um beijo e tchau. Professor, não. Se você vai mentir, é relacionamento. Se você vai mentir, se você não vai conseguir mostrar um pingo de verdade, cá fora, porque você não vai ganhar tanto dinheiro. Para você ser reconhecido, você vai ter aí mestrados e doutorados e cursos extras para fazer. Para você, né, que é um outro tipo de reconhecimento. Eu tenho amigas fantásticas, velho. Eu tenho amigas que são fantásticas. Eu vi Paloma entrando aqui, gente, professoras do IFBA, formadas na Universidade Federal, que caíram para dentro de um mestrado, de mulheres, inclusive negras, que estão se virando mesmo, que botam para lá. E que eu olho e digo, caramba, falta mais. Elas merecem muito mais e não é só dinheiro, é o que você falou, esse reconhecimento. Que vai vir de onde? Né? Que vai chegar de onde? Para quem? Como? Né? Eu às vezes fico perdida. De onde é que eu espero isso daí?
Eu vou esperar a CM dar um deputado, dar um depoimento e ele dizer como foi importante. É um governador que vai falar para mim. Então é por isso que eu prefiro esperar realmente dos meninos. O retorno deles de dizer, eu tenho entrado nas minhas aulas dizendo para os meus alunos do terceiro ano assim, o Enem é de vocês, não desistam, fiquem comigo até dezembro, que em janeiro a gente revise e vai dar certo. Eu preciso que eles acreditem que vai dar certo. Porque se eles não acreditarem que vai dar certo, então a gente vai ter aí uma catástrofe. Vamos abandonar a escola, porque não tem. Eu digo para eles, é uma necessidade minha e de vocês fazer acontecer. Esse Enem, essa novidade, vocês fazem parte de um momento histórico que outras pessoas não fizeram e vocês podem ser os grandes nomes dos aprovados de 2021. Se eu não acreditar nisso, quem é que vai acreditar por eles? Se eu não acreditar nisso, se eles não acreditarem neles também, quem é que vai fazer? Se o pai está muito preocupado, coitado, em casa, em pagar a mensalidade, em trabalhar, em resolver os problemas, o aluguel, o plano de saúde, é o carro que decide quebrar, enfim, tantas outras coisas. Então, quando a gente fala de valorização, eu quero muito que venha deles para mim. E eu quero muito que seja minha para cada um deles. Então, eu quero conhecer aquela criatura, eu quero fazer parte dela, eu quero receber uma mensagem, eu quero receber... Eu recebo textos lindos de professora. Eu não sei se você lembra de mim, mas eu fui sua aluna assim, assim, assado, vi a senhora, que maravilha. Pronto, isso é valorização, isso é reconhecimento. Se o que eu vou ter, de repente, é isso daí, né? Eu não jamais direi só isso daí, eu vou ter isso daí, então eu já fui. Não que a gente não pense de vez em quando dar uma mudada, né? Eu já pensei em virar youtuber. Eu só penso em coisas que eu não preciso e vai ficar sentado. Ora, YouTube, eu já pensei em virar artista, eu já pensei em tanta coisa, porque você olha às vezes e aí te dá aquela dorzinha, aquele desânimo, mas o professor se recria, ele se reinventa. Outra coisa que a pandemia trouxe pra gente, né? Então... uma coisa interessante, Cindy, mais uma vez falando da sua luz, você tem uma luz intensa, cara. Você brilha e você não precisa de ninguém para te iluminar, você ilumina tudo. E assim... Eu acho você uma pessoa tão saf, tão um jogo de cintura, que eu tenho certeza, assim, de que na área que você cair, você vai ser sucesso. Tenho certeza disso. Certeza o Júnior tá me perguntando se eu já pensei em cantar. Eu já pensei. Mas eu só vou montar uma dupla se for para copiar Sandy Júnior. Podia ser Cindy Júnior. Eu acho que a gente tem metade do caminho. Cindy Júnior, você já toca, eu sou a compositora e cantora. Então eu tô dentro aí, viu, Junica? A próxima live somos nós dois cantando e encantando o mundo. Essa coisa, eu acho massa quando vem de alguém como você, porque nós somos muito parecidos, nós somos colegas. Né? A gente vai para ali para sofrer, para matar, para chorar, não ter vergonha de chorar. Se não for inteiro, não é a gente. Isso, se não é a gente. Perfeito. E quando a gente escuta, e quando eu escuto isso daí, eu digo, então estou no caminho certo. Né? Porque né, é a coisa de realmente acompanhar o menino ali nessa trajetória. Vamos chegar até o final, porque em algum caminho a gente vai conseguir se acompanhar. Né? Então, essa é a nossa função enquanto professor. Não tem para onde correr. Massa. Cindy, a gente vai começar a entrar no tema que se propôs, certo? Eu queria começar aqui trazendo a seguinte colocação. Primeiro, a questão da dificuldade de todos, não só do professor, mas do aluno, dos pais, de lidar com esses aplicativos, né, de interação e tal, que é tudo uma grande novidade para todo mundo. Nós temos uma questão que é a seguinte: a maioria das pessoas sempre usaram o celular, na maioria das vezes, só para diversão, né? Para entretenimento, mas não para aprendizagem formal, né? E isso muda tudo, tá? Então, assim, por exemplo, não sei como é que tem conduzido o colégio adventista onde você trabalha, certo? Mas, assim, por exemplo, no governo do estado, muito antes dessa pandemia, o governo bancou para a gente um curso do Google para a educação, certo? Então a gente aprendeu a mexer com várias ferramentas do Google voltadas para a educação, certo? Vários aplicativos. Mas, por outro lado, no ensino público a gente tem uma grande limitação dos nossos alunos não terem acesso à internet. Quando tem, não é boa. Eu imagino que talvez no ensino particular seja um pouco diferente disso, mas talvez alguns alunos também não tenham uma internet tão boa assim, certo? E ainda tem a questão de talvez os pais dos alunos no colégio particular, alguns deles estarem desempregados nesse momento e não terem como bancar a internet, né?
Então, quer dizer, é uma série de complicações. Vamos começar a falar sobre isso aí. Jogue duro. Ó, foi uma coisa que tomou todo mundo de surpresa, né? Do cara que é mega financeiramente ao cara que não consegue suprir as necessidades básicas. Abrindo um parênteses aqui, Marilene está na minha live. Marilene foi a minha orientadora educacional da minha adolescência até a hora que eu me formei. Mari, eu amo você apaixonadamente. Antônio ama você porque você olhou pra gente, Mari, e acreditou na gente. E só de eu saber isso, que eu viajava, agora quem ficou emocionada fui eu, viu, Nelson? Que eu viajava todo dia de Camaçari para a escola, e essa mulher só tinha carinho e amor para dar. Você é diferente como? Porque é isso que eu digo a você, ainda tive a oportunidade de trabalhar com Mari um pouquinho, e aí ela se aposentou, e ela é um dos amores assim da minha vida em exemplo de educação. Mas vamos lá. A gente tem aí uma loucura tecnológica para lidar. Porque você fala do aluno, mas grande parte dos professores não tinham esse acesso. Eu estou falando de acesso, de saber lidar, de saber dominar. mexer. Isso. Óbvio que eu jamais vou entrar aqui no tema de maneira precisa escola pública, porque eu não tenho noção de como deve estar sendo para o aluno da escola pública, para o professor da escola pública. Os aplicativos, eu achei que eu ia aprender a mexer, por exemplo, nunca. Quando eu peguei aquilo dali, eu me lembro que a primeira aula que me disseram, você vai dar aula pelo Zoom e pelo Meet no primeiro dia, eu tive uma super dor de barriga. E eu não dormi. Que diabo é Meet? Né? Que dia... E eu dizia, gente, meu slide vai aparecer, eu que sou a professora dos slides, das fotos, de que no Barroco, a igreja de São Francisco em Salvador, e aí vou mostrar a foto para o menino. Então, assim, eu disse, gente, como é que isso vai acontecer? E, muito interessante, os alunos vão te auxiliando. Professora, clique, tem um botãozinho verde aí embaixo, aperte aí, vai aparecer projetar e tal. Mas olha, como nós agora estamos pensando sobre o EAD. Quando a gente falava de faculdade EAD, parecia um absurdo, né? O cara é formado EAD, o cara não deve saber, né? E nós estamos formando pessoas em 2020 no sistema EAD. Nós estamos formando alunos de ensino médio, crianças sendo alfabetizadas, a base, no sistema EAD. Ele existe e ele veio para ficar. E vou lhe dizer, sou extremamente preguiçosa na área tecnológica, porque eu gosto das coisas mais simples, mas não tem como ser mais. As pós-graduações, os MBAs e tudo vão bombar no sistema metodológico agora do EAD, da tecnologia. Porque o professor que já vinha se dedicando com tecnologia, ele está dando show. Ele está gravando videoaula, parecendo que ele está gravando aqui um vídeo, né, para colocar no grupo da família. Enquanto eu tenho toda uma dificuldade, para gravar minha videoaula, eu vou para uma escola. Eu abro a sala para eu achar que eu estou na sala de aula e eu ainda não consegui, por exemplo, aprender a editar. Eu estou ali, Luzana, coitada, tendo que assistir cada aula minha, cada ponto que eu abordo e me perguntar, é para destacar isso aqui, cunhada? É para circular? Isso aqui é importante que você está falando? Eu não entendi, ainda tive que ficar explicando para ela. Quer dizer, olha como nós fomos tomados. E aí, vem os aplicativos de celular, vem o que as empresas estão gastando muito, comprando programas, encontrando formas realmente dessa educação chegar. E eu estou em 3 realidades. Eu estou numa realidade mais simples, mas que, quando a gente fala de realidade mais simples, não é que os meninos não tenham, mas alguns realmente chegam a não ter. Gente, não sei se eles estão mentindo para mim, mas desativa a câmera aí do celular, professora, a câmera não funciona. Né? Não tá... O aparelho né? Um computador para 3 irmãos. O celular, que se você não tem um celular hoje, não sei o que, Android, iOS e por aí vai, seu celular trava, e é verdade. Trava o tempo todo. O tempo todo. É a internet, amigo, que a gente mora num bairro muito legal, mas que eu digo para você, a internet, todo mundo usando, ela não tá suprindo
as condições. E eu também Sim. tenho um aluno... Está sobrecarregado o sistema. Sobrecarregado. E eu também tenho um aluno que ele super entende de tecnologia e ele deve estar achando a minha aula super maçante. Porque ele pensa, minha professora podia fazer uma viagem na história usando um ângulo de 180, 360, colocar isso aqui e eu não tenho ideia para onde isso vai. Mas estou aprendendo, né? Estou tentando me reinventar. Se eu estava no marasmo, se eu estava parada, se estava rolando uma preguiça, a pandemia chegou para me dizer que não dá mais para ser preguiçosa. Que eu vou ter que pensar no vídeo e quando aquele vídeo passar, como é que vai ser se eu não souber mexer. E aí eu tenho que aprender a gravar a aula pelo Zoom, porque eu tenho que aprender a me publicar. E eu fui descobrir que eu tenho o Google Drive, que o Gmail oferece algumas coisas que eu achei que era só anexar, enviar e receber e-mails. Que eu posso transportar não sei quantos vídeos e até investir nessa área. Então, assim, graças a Deus, eu realmente agradeço porque eu estou num setor, num ambiente e que ainda consegue me suprir. Eu tenho 3 coordenadoras diferentes, mas que a hora que eu ligar e mandar mensagem, elas vão gravar ali um videozinho me explicando como é que eu faço para postar tal material. Porque elas estão se... Gente, o que as coordenadoras e orientadoras estão passando, amigo, eu quero todo o dinheiro como professora, mas jamais como coordenadora e orientadora. O que essas mulheres estão passando de aprendizado, de trabalho, de abrir sala de aula online, de olhar quem está na sala, de ligar, gente, as orientadoras passam o dia telefonando para o aluno para saber onde esses alunos estão. Fora a pressão que elas comem dos pais, né? Fora a gente vai entrar nesse detalhe depois. E aí me dói, por exemplo, saber que esse meu aluno que está tendo essa oportunidade, ele deixa passar porque ele está achando que acordar muito cedo, ele foi dormir muito tarde porque ele estava, né, maratonando uma série, ele acha que a aula não é a mesma coisa, e depois ele pode assistir uma videoaula e acompanhar. Enquanto você falou aí do sistema público, e a gente sabe que os meninos, eles estão em condição zero. A aula não tem, por mais que o governo invista, é praticamente impossível chegar. Eu estou falando do aluno público que mora numa distância absurda da escola que ele conseguiu matrícula e que o meio de sobrevivência agora agravou ainda mais e ele não está conseguindo assistir nada e nós já temos data de Enem, por exemplo, marcada. Né? Nós já temos a prova aí com um sistema que ele vai ter aí 4 meses, mais ou menos 6 meses, menos de 6 meses, para recuperar tudo de um ano inteiro, para estar pronto para fazer uma prova. Então, quando eu tenho esse aluno que pode usufruir e ele não faz, aí isso aí fere, machuca, você não sabe se o problema está em você e por aí vai. Mas eu tento dizer para eles o seguinte, as oportunidades não são as mesmas. Quando as pessoas discutem isso, vocês acham que é mimimi. Mas eles estão vivendo um exemplo claro de que as oportunidades não são as mesmas, né? O que eles podem ter, a acessibilidade, o poder mandar uma mensagem, 2, 3 aplicativos para a gente se falar, aula extra, se pedirem, se quiserem horário, eu recebo vídeo chamada, professora, tira aqui a dúvida que a gente está estudando, vamos, no meu número particular. E quantos milhares de alunos brasileiros estão parados, Nelson? Parados desde março. Aulas que praticamente nem tinham começado e agora eles vão ficar aí até o fim do ano com uma aula numa TV educativa, com, né, uns cursos extremamente passados, antigos, e eles vão ter que sobreviver a isso daí. Então, eu não posso me queixar, eu não posso achar um absurdo, eu sei, tem dias que eu estou irritadíssima, que é muita função, que parece que quando você dá 10 passos para frente, mas eu ainda tenho um bom aparelho, eu ainda tenho alguém que possa me dar suporte tecnológico, eu tenho escolas que estão se dedicando a me ensinar, eu tenho alguém que eu posso telefonar, eu tenho meus alunos para me ajudarem agora. O que eu preciso realmente ter são pessoas que queiram usufruir do que elas estão recebendo. E elas não estão recebendo só porque elas estão, não é só pelo fato de serem pagantes. Eles estão num ambiente de oportunidade completamente diferente, muito melhor. Então, por que não, né, acompanhar esse processo? Por que não se recriar e se reinventar junto com todos os educadores e todo mundo que está passando por esse processo, né? Então, aí agora é uma questão de escolha. Com certeza, com certeza. Eu tô igual a escola, eu nem sei se eu respondi a pergunta ou se eu viajei. Respondeu sim, muito bem por sinal, certo? Cindy, um outro aspecto aqui é o seguinte,
A gente tem que ter paciência com a gente mesmo e com o outro que está do outro lado, no sentido de que a gente precisa de um tempo para dominar essas tecnologias, certo? Temos que dar tempo ao tempo, temos que maturar esse domínio dessas tecnologias novas. E isso nos força, algumas pessoas que têm uma posição de arrogância, isso nos força a abrir-se para os nossos próprios erros, aceitar a ideia de que somos falíveis, de que temos limitações, e que essas limitações a gente tem que chegar para o outro e dizer, olha, eu não conheço isso aqui, cara, me ensina isso, sabe? E ainda temos alguns colegas resistentes nesse sentido, daquela posição de arrogância, eu sou professor, eu sou Deus, sou intocável, eu não é. Fala sobre isso aí. Gente, se tem alguém que está vestindo essa capa, Game of Thrones, tira a roupa, meu amor, porque estamos todos no mesmo nível. Eu, muito pelo contrário, eu vi agora recentemente uma artista global que acabou aí dando expondo um print de uma das professoras da filha dela, e eu não sei se você viu a notícia, deixa eu mandar 2 beijos aqui, que eu vou conseguindo acompanhar. Alice, Mande, sim, amo você. Lana, para sempre nós duas. Você sabe disso, né? Ellen, um beijo enorme. Ai, gente, depois eu quero falar para todo mundo. Vinícius, sei tudo de sua vida. Mas vamos lá. E ela acabou expondo a professora na internet. A professora fez um comentário do tipo, no grupo de pais, né? Porque o pessoal estava no grupo de pais e colocou que pais, que mães, fulanas e fulanas, ela basicamente se referiu a mulheres. E a artista foi lá e colocou, porque só mulheres, e ela expôs, né? O interessante é que ela printou e colocou lá na rede social dela. Como é fácil fazer isso, né? Nessa era tecnológica que a gente pode fazer o que quiser. Mas assim, voltando para o que você falou, quem é o mestre agora? Eu tenho me questionado isso. Quem realmente sabe? Porque eu sei o conteúdo histórico, o conteúdo científico da minha matéria. Mas é como eu disse a você, eu sei fazer um slide, mas postar, colocar. Eu gravei videoaula e a minha primeira coisa ao publicar a minha videoaula para os alunos foi, gente, vocês têm que me dizer, professora, você ficou muito no canto da tela, você falou muito rápido, você estava errada, a sua edição ficou ruim. Eu me lembro que Luzana tentou consertar uma edição, porque eu fui usar uma música de Djavan, e eu estava fingindo que estava cantando uma parte e a música estava na outra parte. E ela disse assim, a gente não vai editar, não. Eu disse, não. Porque meu aluno tem que saber que a gente teve essa ideia de usar música, mas eu não sei como funciona a edição. Então, não existe o mestre dos magos agora, gente. Nós estamos no mesmo nível. Como eu disse a você, óbvio que tem aquele professor que ele fez da era tecnológica a alegria dele, né? Ele já era um super produtor hollywoodiano em sala de aula. E, gente, eu sou daquela que eu me aproximo desse cara e digo, você pode ficar falando comigo aqui numa videoconferência para você me ensinar o botão, e eu tenho um amigão, professor de geografia, que eu tenho um laço com os professores de geografia que não me perguntem, mas eu tenho 2 irmãos assim, Leão e Vladson, os meninos conhecem aí, que eu vou atrás. Amigo, como é que você fez? E tem outra coisa, eu falei hoje ou ontem, como nós estamos podendo compartilhar coisa, Nelsinho, material. Dizer assim, eu tenho um grupo também de linguagens que eu falo, galera, como é que vocês vão trabalhar essa obra literária? É cada ideia que você olha assim, gente, eu vou fazer igual. Porque isso é lindo, eu não preciso pensar no novo. Alguém pensou no novo e lançou um super projeto. Eu tenho uma professora que foi a minha professora de inglês e hoje é a minha colega de trabalho. Ela fez uma apresentação de Shakespeare. E foi espetacular, com os meninos gravando e editando em casa. Então, quer dizer, eles conhecem muito mais. Eu não posso nem limitar os meninos. Porque se eu disser para eles façam a filmagem, é hollywoodiana. Eu vou sentar na frente do computador e vou ficar ali babando horas. Mas essa capa
essa capa de que nós somos reis, eu sei de tudo, eu sou a professora, que quando eu entro na sala de aula, eu dou minha aula, eu tenho o meu material, meu amigo, eu quero lhe dizer que eu tenho o meu material e que eu estou mandando meu material e que eu estou querendo o seu material e que me diga como é que você... Eu tenho um amigo que gravou uma videoaula de 14 minutos, detalhando tudo, e eu fiquei pensando, meu Deus, a minha para durar 7 minutos na rapidez que eu falo. Eu digo, Rosana, coloca as edições, porque eu sou muito mais prática, mas eu fui assistir a videoaula do cara, eu disse, pô, minha aula, quantas coisas eu vou poder fazer. E aí uma Lana colocou aqui, sororidade. Gente, são as palavras que estão na moda, mas que são reais. Eu tenho que sentir pelo outro, vamos compartilhar, vamos dividir, vamos pedir opinião. Sabe, para saber se está no caminho certo. Eu nunca fiquei tão feliz de estar convivendo com educadores diretamente. Minha mãe é uma super professora, né? Trabalhando como orientadora. Minha sogra é fantástica. Luzana, eu e Luzana estamos... Se eu dou minha aula e ela vê alguma coisa, eu agora estava super desanimada para gravar meus vídeos, super cansada. Não, cunhada, vai dar certo, você tem que continuar pelos seus alunos. E ela lá com as crianças. E aí, sim, o que é que você quer dizer? Agora é a hora de que ninguém é o dono da escola, ninguém é o dono do saber, tá todo mundo se reinventando, os professores estão aí. Cortella está fazendo 1 milhão de lives para poder ele falar do que ele escreve e se utilizando dessa tecnologia aqui, que live para mim até então era uma brincadeira, né? E por que não entrar nesse aparelho, entrar nesse ambiente que, no geral, a gente usa para se divertir e falar de coisas sérias e falar de coisas importantes. Então, e assim, uma coisa que eu acho muito interessante, sem citar escolas, mas falando desse universo particular, tá todo mundo igual, né, assim? Tá todo mundo usando o mesmo aplicativo. O pai que paga 6 mil tá usando o mesmo aplicativo do pai que paga 400. Em algum momento a gente se iguala, né? Porque a gente tem muito disso, aquela escola bilíngue ou qualquer outra coisa, que tem filhos de fulano de tal e que está oferecendo, né, tantas... Nós estamos usando os mesmos aplicativos. Né? Tá bombando. Nós estamos usando os mesmos programas para fazer atividade. Óbvio que esses professores, eles têm muita qualidade, eles devem estar arrancando o couro deles, mas é só para provar que a pandemia, em alguma coisa, nos igualou. Pelo menos nesse universo privado. Com certeza. Tal, no público, não haver essa igualdade é sonho. Mas pelo menos no universo privado, de escolas que estão dos bairros nobres ao bairro mais simples, que sobrevive com 120 alunos, todo mundo está fazendo o seu investimento tecnológico e o professor está colocando a cara ali. E olha, eu já vou dizer, não é fácil você colocar a sua cara numa tela de computador que você não vê quase ninguém, porque ninguém quer desativar a câmera, que você quase não tem a participação oral da galera e que você não sente como é que tá o retorno, né? E você sabe que você está em casa, o pai e a mãe estão passando e estão escutando você. E aí, já teve gente que fez assim, mas eu acho que é porque o professor não sabe, ele está com medo. Não. É que o professor, ele tem um domínio de 40 pessoas na sala dele e ele sabe o assunto que ele pode pular, onde ele deve voltar. Ele olha e diz assim, ninguém entendeu nada, vou voltar tudo de novo. Você fazer isso em 50 minutos, 1h30, é nada. Sem olhar a cara, né? Sem olhar a cara. Você não tem um feeling. Exatamente. Então, esses medos, eu diria para você que talvez os medos também tenham nos aproximado muito. Porque o medo que eu senti, o medo que eu sinto, o professor que está num ambiente mais refinado, ou seja lá como for, ele está com esse mesmo medo. Talvez seja até o triplo, viu? O triplo. Essa professora que foi exposta aí pela artista global, porque ela não se referiu e tal, imagine para essa professora o que foi escrever uma mensagem simples, que ela ainda coloca... Sem maldade. Olha, eu coloquei isso porque quem fala comigo nos grupos são as figuras femininas. Então foi no automático. Mas como foi fácil encontrar o defeito dela naquela hora, expor, né? O erro expor e não chegar para a professora e dizer, até responder, poxa, que massa, eu vou pedir ao pai que faça essa atividade com ela, porque ele tem essa obrigação. Responder de forma elegante. Isso, de forma elegante. E agora nós temos uma grande chance da exposição positiva,
mas também da exposição negativa. Né? Porque... Cindy, sem te interromper, mas já te interrompendo, a live vai encerrar. Certo. Olha, você que está do lado da tela, nós vamos voltar. E eu quero dizer claramente para você que está do lado da tela, essa foi a live que mais bombou até hoje de todas que eu já fiz. Está batendo mais de 30 facinho, certo? Então, assim, nós vamos encerrar agora, assim, eu peço a cada um de vocês que está do lado da tela para voltar junto com a gente. Nós vamos voltar dentro de alguns segundos, certo? É só o tempo de eu salvar essa parte da live no IGTV, certo? E a gente volta já. Já. Dimas, você continue com a gente, ok? Beleza? Beijo. Vamos continuar conversando com essa figuraça, tá certo? Para mim está sendo uma honra imensa. Estou muito feliz mesmo. Nós vamos voltar, ok, gente? Segundos. Fechado. Então, volte rápido. até mais. Até breve.